Olá, boa noite. Estamos aí todos? Boa noite, Sensei. A gente teve alguns probleminhas, caiu, voltou, você também caiu, voltou, e a sua câmera está virada na vertical. Não sei se o seu celular virou a sua imagem. Você consegue mexer no celular para ela voltar? Consigo. Isso aí, ficou perfeito já. Obrigado, Sensei. Boa noite. Hoje está agitado aí, né, os sinais de internet. Então, vamos lá seguir a nossa leitura da história de Shakyamuni Buda, que é a nossa história. O dedo não é a lua. Certa tarde, Shariputra e Moggallana trouxeram um amigo, o asceta Diganaka, para encontrar Buda. Diganaka era mais conhecido como Sanjava e era o tio de Shariputra. Shariputra é o Sharishi, quando a gente recita o Sutra do é mais vazio, é o Shariputra. Sabendo que seu sobrinho havia se tornado discípulo de Buda, ficara curioso em conhecer seus ensinamentos. Quando pediu para Shariputra e Moggallana explicarem o Dharma a ele, os dois sugeriram que se encontrassem diretamente com o mestre. Diganaka perguntou a Buda, Gautama, qual é o seu ensinamento? Quais são suas doutrinas? De minha parte, não gosto de nenhuma doutrina e teorias. Eu não subscrevo qualquer uma delas. Buda sorriu e perguntou, você subscreve a sua própria doutrina de não seguir qualquer doutrina? Você crê na sua doutrina de não crença? Pego um tanto de surpresa, Diganaka explicou. Gautama, se creio ou não creio, não importa. Buda falou gentilmente. Uma vez que uma pessoa esteja presa, acredita que sua doutrina é a única verdade e que todas as demais doutrinas são heresias. Disputas e conflitos surgem, sempre devido a visões estreitas. As controvérsias podem se estender indefinidamente, desperdiçando tempo precioso e, às vezes, levando mesmo à guerra. Agarrar-se a visões assim é o maior empecilho no caminho espiritual. Ligar-se a visões obtusas deixa a pessoa tão enredada que não é mais possível deixar a porta da verdade aberta. Deixe-me contar a você uma história sobre um jovem viúvo. Um jovem viúvo que vivia com seu filho de 5 anos. Ele estimava o menino mais do que a sua própria vida. Um dia deixou-o em casa para ir tratar de um negócio. Enquanto estava ausente, bandidos vieram roubar e queimaram a vila inteira. Eles sequestraram seu filho. Quando o homem voltou, encontrou um pequeno corpo carbonizado ao lado dos restos de sua casa queimada. Restos daquele corpo, por amar a criança profundamente, pôs as cinzas em um saco que carregava consigo aonde fosse.
Vários meses mais tarde, seu filho encontrou um modo de fugir dos bandidos e seguiu o caminho de casa. Chegou no meio da noite e bateu à porta. Naquele momento, o pai estava abraçado ao saco de cinza, chorando. Ele se recusou a abrir a porta, mesmo quando a voz clamou que era seu filho. Ele acreditava que o menino estava morto e que quem batia era alguma criança da vizinhança, escarnecendo da sua dor. Finalmente, seu filho não teve escolha além de vagar adiante sozinho. Assim, pai e filho se perderam um do outro para sempre. Você vê, meu amigo, se estamos apegados a alguma visão equivocada e a temos como sendo absoluta verdade, poderemos um dia encontrarmos-nos numa situação semelhante à do jovem viúvo. Pensando que já temos a verdade em nossas mãos, somos incapazes de abrir novas mentes para receber a verdade, ainda que ela venha bater em nossa porta. Jiganaka inquiriu: e quanto ao seu próprio ensinamento? Se alguém seguir seu ensinamento, não estará se tornando preso a visões estreitas? Meu ensinamento não é uma doutrina ou filosofia, não é o resultado do pensamento em todas as filosofias que afirmam que a essência fundamental do universo, a água, a terra, o vento ou o espírito, ou que o universo é finito ou infinito, temporal ou eterno. A conjectura mental e o pensamento discursivo acerca da verdade são como formigas nadando em torno da borda de uma tigela. Elas As coisas que afirmam vêm da minha própria experiência. Você pode confirmá-las, todas, através da sua própria experiência. Ensino que todas as coisas são impermanentes e sem um eu independente. Aprendi isto a partir Ensino que todas as coisas dependem de todas as demais coisas para surgirem, desenvolverem-se e passarem. Não é criado de uma única fonte original. Experimentei diretamente esta verdade e você também pode experimentá-la. Minha meta não é explicar o universo, mas ajudar a orientar os outros não podem ver a realidade. Apenas a experiência direta nos habilita a ver a verdadeira face da realidade. Jiganaka exclamou: maravilha, maravilha, Gautama. Mas o que aconteceria se uma pessoa percebesse o seu ensinamento como um dogma? Buda ficou quieto por um momento e então concordou, movendo sua cabeça. Jiganaka, esta é uma pergunta muito boa. Meu ensinamento não é um dogma ou uma doutrina. Declarar claramente que meu ensinamento é um método para experimentar a realidade e não a realidade em si. Como um dedo apontando para a lua, não é a própria lua. Uma pessoa que somente olhar para o meu dedo, tomando-o como sendo a lua, jamais verá a lua realmente. Meu ensinamento é um meio de prática, não algo para se apegar ou adorar. Meu ensinamento é como um barco usado para atravessar o rio. Somente um tolo carregaria o barco depois de já ter alcançado a outra margem, a margem da liberação.
Diganaka juntou as palmas das mãos. Por favor, senhor Buda, mostre-me como alcançar a liberdade diante dos sentimentos dolorosos. Sensei, Oi. desculpa interromper a leitura, mas o seguinte, e eu acho que não é só para mim, eu perguntei aqui, as pessoas começaram a falar que está falhando muito, e eu acho que a gente está perdendo a história, o conteúdo. Aí eu não sei se eu acho melhor hoje não terminar, porque a história é muito boa e tá falhando bem nos pontos, e aí tá Tá. ficando, não tá dando compreensão. Desculpa interromper, Sensei, mas eu acho que é melhor hoje pular a leitura. Não, tá bom. Hoje realmente está travando direto. Tive vários encontros durante o dia, todos. Tanto que eu cheguei a desligar o celular para ligar de novo, e outras pessoas fizeram a mesma coisa ao longo do dia. Acho que hoje o sinal está. Aqui o sinal aparentemente está bem, mas eu acho que tá um Enfim, excesso, talvez. Mas tudo é, bem. acho que ela, desculpa interromper no meio da leitura, Sensei, mas eu acho que a gente vai, se a gente for até o final, a gente não vai entender o que é, e a leitura está super bonita de escutar, pelo menos as partes que está dando para pegar, e aí o pessoal também, algumas pessoas, todas também estão falando, não é uma coisa do meu sinal. Então parece que é meio geral, então eu pularia para amanhã e repetiria novamente, se possível. Vamos pular para amanhã e vamos retomar a leitura desse capítulo amanhã, porque realmente ele é muito bom. Gachou, Ele, Sensei. ele traz na essência um ensinamento que eu falo muito sobre ele, né? Que é esse dedo que aponta a lua, que o professor, ou no caso, como ele está trazendo os ensinamentos de Buda, na realidade é um dedo que aponta a lua, né? Que não tem como vivenciar se você não quiser olhar a lua. Você vai se perder nessa crítica, criando dogmas, verdades pessoais, né? Crenças pessoais, tomando isso como a lua, né? Então eu acho que vale a pena a gente reler ele amanhã, sim, Rokyo. Obrigada por ter. Eu vi que caiu, mas tudo bem. Ah, Alguém Sensei. quer perguntar? Vamos aproveitar então hoje. Tem pessoas que eu acho que tem algumas questões assim que se juntaram agora e que poderiam querer perguntar alguma coisa sobre a prática, sobre o budismo. Se alguém tiver aí hoje conectado e que queira aproveitar esse momento para fazer alguma pergunta, porque algumas pessoas me escrevem dizendo, eu tenho algumas curiosidades, às vezes coisas, enfim, curiosidades mesmo. Se alguém quiser falar alguma coisa, ninguém? Quem Aproveite. quiser falar, eu peço que abra o microfone e, enfim, pode falar. Acho que é uma excelente oportunidade mesmo, Sensei. E pode parecer, se a pessoa tiver em dúvida achando que é simples, não existe nada simples ou complexo, existe a dúvida. Ou mesmo curiosidade, ou se quiser, olha, Guilherme está aí hoje. Muito bom. Tem uma A pergunta. Fernanda Sim. também, que bom. Muito bem. Que bom ver a Acho que a carinha de Shudem vai perguntar, Sensei. Shuden. Oi, tudo bom? Uma Tudo. pergunta. Ah, acompanhado a leitura, assim, e é automático a gente fazer a gente trazer para o presente, né? Pensar assim, pô, se Buda tivesse vivo, né? Quem seria Buda hoje, né? E eu, e eu queria que você falasse um pouco disso, assim, se hoje ele está por aí, como é Tá que falando seria, comigo. né? Porque Ele tá falando comigo coisa agora. aconteceu. Falando, né? É incrível mesmo. É isso. Mas é importante isso que você falou,
muito onde estaria Buda, ou como Buda responderia, ou pensaria, ou passaria, né, por isso. Mas eu vejo a resposta, perdi você, Kyoso, não sei, não estou vendo tua carinha agora mais, mas eu vejo a resposta muito mais, talvez a pergunta, muito mais nos ensinamentos de Buda, onde estariam. Ó, Mazen está falando que está cortando muito. Mas agora tá dando para escutar, Sensei, continua aí. É que essa falha tá acontecendo, tá indo e voltando, assim. Tá bom. Tá Então, instável. eu acho que a pergunta para mim, Kyoso, seria muito mais, não onde está Buda hoje, mas nos ensinamentos dele, que é um pouco o que esse capítulo está falando, né? É procurar na lua e não no dedo. Buda seria o dedo, né? Buda nesse lugar da pessoa de Shakyamuni Buda, do Buda histórico, estaria muito mais no dedo do que na lua. E ele deixou o legado dos ensinamentos, né? O Dharma de Buda, se a gente tiver abertura, né, e uma motivação no ensinamento, né? É que normalmente, muitas vezes, a gente não quer a resposta que está no ensinamento, a gente queria uma outra, né? Porque às vezes aquela que parece do ensinamento não agrada, porque a gente muitas vezes procura respostas na direção daquilo que você cria, né? De referências ou de verdades, né? Mas eu acho que o ensinamento de Buda é o mestre de verdade, ele é o o verdadeiro caminho, né? Mas cada momento vai ser uma resposta, né? Cada momento é uma ação adequada, é uma compreensão. Não dá para criar nem uma se fixar, né, numa regra. Achei você que ouço agora. Não sei se você quer complementar alguma coisa da sua pergunta. Se teve algum motivador para sua pergunta, porque você falou dela genérica, né? Eu acho que você respondeu bem mesmo. Às vezes eu fico pensando, sei lá, o pai da Kiki, né, por exemplo, eu identifico o Buda ali, né? Mas não era como, não tem essa demanda, né, que teve na época dele de formar todo esse pensamento, né, muito mais fragmentado, né? E por ser fragmentado, a gente acha que ele tem uma condição diferente mesmo. É isso que você estava falando mesmo. Pensa que Buda então, na realidade, muitos são despertos. Mais tempo nele, né? Então a gente reconhece pessoas que têm umas falas que você fala, gente, isso aí é ensinamento de Buda puro. E de repente a pessoa é tão simples, para 2.000 pessoas, parece que toca a verdade, né? Traz a verdade. Então, é um desperto, é um ser desperto. Ele despertou para a verdade, essa verdade está em todos nós, né? E é que a gente, de fato, sei lá, a gente cria mitos, né? A gente cria mitos, e esses mitos ficam ali em cima, num palanque, num patamar elevados, né? E quando o mito está aqui na nossa mão, no nosso contato, né, tão próximo de nós, a gente às vezes duvida, né, e fala, puxa, uma pessoa que, né, tão simples, viveu sempre da roça, sempre plantou, né?
não foi de ir em grandes... Sei que é uma pessoa que sempre trabalhou a terra. E se você olhar, o contato com a natureza, o contato com a terra, permite muito mais facilmente a gente entender a transitoriedade, que a vida é feita desse co-surgir, que as coisas se transformam. Então, eu acredito que alguém que viva na natureza, como os povos originários, né, pessoas que cultivam a terra, elas têm uma possibilidade de viver o Dharma de uma forma talvez mais direta até do que a gente que vem de um meio mais intelectualizado, acadêmico, competitivo. É muito conflitante para mim, né? Essa coisa de quem é mais, quem é menos, se eu já entendi, se eu já realizei, né? Que nível que eu... Não, que é o questionamento do texto, que ele diz, se não é, pode não ser doutrina, mas alguns podem tomar como doutrina e fazer disso dogmas. Claro, é o ser humano que faz, porque Buda o tempo inteiro dizia, não são dogmas. Se não servir para você, abandona, ele dizia. Né? Andrezinho tá engaixou, acho que quer falar. Sim, sensei. É que eu ouvi essa pergunta e esse final de semana estava acontecendo o simpósio do Infinito, que é aquele grupo que a doutora Ana Cláudia faz parte, que discute finitude, discute vida e morte, né? E quando eu vi essa pergunta, eu não consegui não pensar na experiência do simpósio e na possibilidade de que Buda esteja nessa pergunta. A pergunta, Buda mora na pergunta onde está Buda? Porque é essa pergunta que chama a gente para praticar, para despertar. Foram várias e várias palestras assim, e esse simpósio chegou num momento muito importante para mim, né? A gente está tendo essa cerimônia dos 49 dias, e eu nunca consegui participar desse simpósio, e dessa vez eu fiquei sabendo na quinta-feira e consegui ver as palestras. Eram várias e várias palestras que diziam de maneiras diferentes a mesma coisa, né? A pergunta do o que é importante? O que é importante para você? Que é essa pergunta que a morte às vezes nos coloca. E eu não consigo não pensar que Buda não esteja fisicamente presente nessa pergunta. O que é importante? Onde é que está Buda? Onde é que está a iluminação? Onde é que está a ação correta? Porque são as perguntas que movimentam a gente, né? Sim. Que bom. Quem sabe você possa falar um pouco para a gente desse simpósio em algum momento? Sim, podemos. Eu acho que eu vou até ficar com o acesso ao simpósio por um tempo maior. Eu posso separar Ah, algumas eu, falas, mas foi bem eu interessante. gostaria. Você me avisou, mas eu não teria condições nenhuma de fazer esse fim de semana. Eu gostaria, muito. Ah, eu também fiquei sabendo muito em cima da hora, não consegui te avisar muito antes. Sim, Foi na não, quinta que eu vi um. obrigada. Eu vou esperar então. Aí a gente compartilha com todo mundo coisas, né, o que significativas, eu acho importante. Que mais? Mais alguém? Sei? Quem? Dá para me ouvir ou tá ruim? Gui, pode falar. Talvez eu tenha que pegar meu microfone que eu tô sem. Tá dando Tá. para ouvir mesmo? Tá dando para ouvir sim. Você estava falando
da Lua, né? E meu comentário é um pouco spoiler, porque tem um koan um pouco mais para frente no livro que a gente está estudando das lamparinas. Eu vou dar só um pouquinho do spoiler. Tá. E é o koan de uma Shunyo, ela era uma serviçal que trabalhava num mosteiro como serviçal. Ela não lia, ela não escrevia. E um dia ela pergunta para uma monja mais velha se ela tinha alguma chance de entrar no caminho de Buda. E a monja mais velha fala para ela: o caminho de Buda não tem diferença de classes. E aquele foi o ensinamento. Ela não tinha tempo de meditar, porque ela só trabalhava. Mas ela falou: eu entendi. E eu não vou contar o que acontece, mas o nome do koan é Não Água, Não Lua. Porque ela vai descobrir na Não Água, Não Lua. Depois a Sensei vai ler esse koan para todo mundo. Legal, Gui, muito bom. Isso é legal a gente contar para todo mundo que a gente está estudando esse livro das lamparinas que escondidas, né? Que foi uma sugestão da Ingetsu para a gente poder estudar a linhagem das mulheres do caminho. Isso é um livro que traz koans que contam a história das mulheres do caminho, né? E também comentadas por mestras mulheres. Ou seja, toda fala, escuta e interpretação e isso poder gerar um material para compartilhar com todo mundo, né? E quem sabe a gente possa ler aqui e ler os comentários e de alguma forma trazer essas histórias, né? Muito bom, muito bom. Obrigada, Gui. Eu já fiquei com aquela do Monte Utai, fiquei esses dias. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Sensei, eu posso complementar só uma coisa que na verdade é um monte de pensamento que tem vindo ao mesmo tempo, e eu tô muito apaixonado por ver floresta, assim, por ver mata, assim, sabe? E aí, esses dias observando, e aí vem a história da Shuden com o Kyoso sobre esse aprendizado. Parece que a floresta realmente é um grande lugar para se observar e ver que na multiplicidade das coisas, naquele caos, né, à procura da luz, somos todos nós múltiplos, um enrolado no outro, e aí parece que um meio que esbarra no outro, e aí parece que atrapalha, mas na verdade não está atrapalhando. Tem uma grande organização natural e tem um enraizamento de algumas, e outras trepam em cima, e elas se ajudam e se organizam num grande caos. Parece que eu vendo aqui todo mundo falar, e aí tem as falhas da internet, então pica, como se fosse um ensinamento de Buda, e aí para, e trava, e começa de novo, e aí você fala, mas o que ele estava falando? Eu não consigo pegar, eu quero entender. E aí vira, eu vou usar uma palavra, todo mundo oportunidade de estar com cada figurinha dessa aqui, cada um no seu quadrado, né? Mas todos os quadrados como uma grande floresta à procura da tal luz, né? Sabendo que é vida-morte, né? Uma hora para todos nós encerra. Então, assim, quando a gente vê um problema muito grande, eu tenho cada vez mais, de vez em quando eu fico questionando, mas por que tal pessoa é assim? Por que, poderia ser? Eu sou muito reclamão, assim, das coisas, né? E eu contesto como se eu tivesse uma verdade, mas quando eu vejo isso acontecendo, de todo mundo e de todas as coisas, e eu me acalmo, igual aconteceu no meio do zazen, que caiu, né? Eu estava aqui sentado e fez assim,
desapareceu. Eu fui tranquilo, assim, eu fiz um gachô, levantei, fui lá, tirei o cabo da internet, do Wi-Fi, coloquei, o Zé ainda veio e falou, o que aconteceu? Eu falei, acabou a internet. E quando eu voltei, tava todo mundo em zazen. Você meio de ponta cabeça, na vertical, tal. E aí me veio, agora com a fala do André, do Quiosso, do Guilherme, aí me veio na hora essa imagem da floresta, de que a gente só tem essa possibilidade de viver isso. E é só uma vez, igual você fala. E dentro de todas as complicações que já existiram, como é bom poder tá consciente disso. Isso eu acho que é o mais importante. Que cada um esteja consciente da sua própria vida, das limitações. Aí me vem muitos sutras, sabe? Sem o fim da ignorância, mas que a gente possa clarificar e saber que somos limitados. E que somos limitados em várias... Mas que a gente está no meio dessa grande floresta. Ninguém está sozinho. Não vamos estar sozinhos, porque sozinhos vamos padecer. Então, é isso. E aí a gente faz, continua, desiste, continua, e faz de novo, e continua, e segue, para que um dia possa chegar nessa luz que chegaremos, todos. Acho que é isso. Muito bom, Roque. Obrigada. Inspirado, sinto emocionado com vocês falando, vocês todos me inspiram muito. É bom. Mais alguém? Flor? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Também me emocionei muito ouvindo. E queria, assim, costurar algumas coisas em relação a tudo que foi falado entre nós. Também ficou, assim, ressoando muito a questão do dogma, né? E da doutrina. E que existe nesse cultivo, né, de uma prática. No cultivo da prática existe uma criação de gesto que transborda essa questão do adoutrinamento e do dogmatismo, né? Quando a gente pratica de verdade, de coração. E essa aprendizagem sempre é em relação, né? Sempre está em relação. E, por exemplo, pensando também nessas imagens, são pessoas que trabalham na roça e que cultivam a terra, e a diferença também que existe entre cultivar a terra e entre criar animais, né? Li faz pouco tempo um livro que uma amiga traduziu, que se chama O Cultivo dos Gestos, justamente, e o livro trata-se sobre a questão de como há uma diferença entre o cultivo, por exemplo, do inhame com a cria ou o pastoreio das ovelhas, né? Então, o pastor acha que é bom para as ovelhas comerem certo pasto, né? Falando em pasto, que é o nosso inferno na terra agora, né? Porque está trazendo muitas queimadas. E esse cultivo do que é plantar, né, e sembrar, e você não saber se isso vai crescer, mas que você cuida, água todos os dias e fica atento para isso crescer. E então acho que essa distinção que não me parece uma oposição, senão que me parece uma prática mesmo, como a gente pratica o que a gente está praticando nesse momento que compartilhamos também a meditação como outras coisas no cotidiano, né? Como no dia a dia a gente faz as coisas, né?
E isso, a floresta ensina muito isso, na verdade, porque essa lentidão que a floresta tem, supõe que a floresta tem, é uma memória muito sábia, né? Muito de avançar todo mundo juntos. Isso. Obrigada. Essa imagem é bonita, né? Da floresta do tempo para que todos avancem, né? Saber respeitar a diversidade e o tempo, né? De crescimento. A imagem da floresta é a imagem da sanga, né? É bem bonito isso, da comunidade. Obrigada, Flor. Mais alguém? Antes da gente desconectar, eu queria dar um recado. O Rogério está aí, né? O Rogério Botter, ele mora num sítio em Campinas, perto de Campinas, está produzindo algumas coisas orgânicas. Também tem algumas pessoas que e ele está se dispondo a trazer durante a semana, em alguns dias, alguns produtos para quem queira, né? Então, e aí a ideia é que quem tiver interesse em pedir algumas coisas, faça contato com ele diretamente pelo WhatsApp. Ele parece que vem nessa semana, na terça-feira, ou terça ou quarta, eu não sei. Mas quem tiver alternativa, né, para quem está aqui em São Paulo e que queira, ele pode trazer, e aí precisaria só combinar a questão de onde ele deixa, né, para como ele entrega, enfim. Quer falar, Rogério, rapidamente? Rapidinho. Não, não tô perto de Campinas, não. Tô só a 40 minutinhos de São Paulo. Tô pertinho de Jundiaí, assim, perto. Caminho de Então as coisas Campinas? vão sair, vão chegar super fresquinhas aí. Então isso é tranquilo. Legal. Então, Não é quem uma tiver hora. interesse, escreve para o Rogério direto Aham. e aí vê o que tem, o que interessa, faz uma experiência aí, se der certo, cria um hábito, né? Aí vê um tempo para ele também ganhar um ritmo, né? De vir para São É isso aí. Tá cortando um pouco, mas é isso aí. Paulo. Quem Então tá quiser, bom. entre em contato. Obrigado, Arro. Vamos encerrar então? Então vamos lá. As mãos engaixou. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, boa noite.